Então, bom dia, pessoal. Nós temos hoje aqui a aula de fruticultura, mais uma aula prática aqui na área experimental da UTFPR, né? E o assunto de hoje vai ser sobre pequenas frutas, tá? Vocês devem ter ouvido falar já, né, sobre pequenas frutas. Elas são também chamadas frutas vermelhas, né? Eu prefiro pequenas frutas, uma vez que nem todas elas são vermelhas, né? E uma que nós temos aqui no plantio, né, é um teste de cultivares aqui de amora preta, tá? Então as três principais frutas desse grupo, pequenas frutas ou frutas vermelhas, é o morango, a principal delas, né? O morangueiro. Desse grupo, 69% de produção em volume no mundo. Em segundo lugar, o mirtilo, com 11%. E aí os demais, com a amora preta, né, em terceiro lugar. Tem também framboesas e fisales, que são desse grupo de pequenas frutas. O morango nós não vamos tratar aqui na disciplina de fruticultura, uma vez que ele é também considerado uma olerícola, né? E na disciplina de olericultura que vocês aprendem sobre o cultivo do morangueiro, né? Nós consideramos a amora preta, que é do gênero Rubus, né? Nós temos amoras nativas aqui no Brasil. Tem 5 espécies nativas do gênero Rubus. Então tem desde a amora branca. Então nas matas da região vocês veem nessa amora, ela não fica preta quando madura, né? Ela é verde esbranquiçada. Por isso chamada amora branca ou amora verde. Aí tem algumas vermelhas e algumas pretas também, dentro dessas 5 espécies. Mas a amora preta que a gente considera aqui, que é cultivo no mundo inteiro, é de origem norte-americana, né? Então dos Estados Unidos e Canadá. E tem alguns frutos agora essa época aqui, né? Não é a época de produção maior. Então nós estamos no final de maio, né? E a produção da moreira preta é no mês de novembro e dezembro. Então a maioria das cultivares é concentrado da metade de novembro à metade de dezembro, a produção delas, né? Floração em setembro normalmente, tá? Aqui vocês vão ver algumas delas, elas têm uma característica nova nessas cultivares, foi selecionada, que é do tipo Primal Cane, que a maioria dos cultivares de amora preta, dos tipos de amora preta, eles produzem ramos que crescem mais de um ano, ou seja, passam todo o inverno, começam a crescer na primavera, passam um inverno e só produzem em novembro do ano seguinte. Enquanto que essas do tipo Primal Cane, que são as últimas cultivares, têm essa característica, elas vão crescendo e produzindo já. Então nós plantamos mudas dessas 24 cultivares nesse teste de seleções, que foi em agosto de 2016, de 2015. Em março de 2016 nós já tivemos produção, porque nessas cultivares que são do tipo Primal Cane. Então, na maioria dos cultivares que existem, você planta a muda, ela vai começar a produzir um ano e alguns meses depois, né? Ou seja, no segundo ano de crescimento, após passar o primeiro inverno. Ela é uma espécie frutífera que nós apostamos muito aqui na região, porque pequeno porte, muito rústica, baixo investimento. Por ser muito rústica, baixo investimento em adubação, em controle de doenças e pragas, né? E adequada à agroindústria. Então tem algumas agroindústrias aqui na região que têm interesse em plantios de frutíferas, que justamente são de pequeno porte, ou seja, dá pouco trabalho para manusear. E uma delas é o caso da amora preta, né? Então, como eu disse antes, a maioria dos cultivares foram testados no Brasil aqui na década de 1970 e 1980, lá na Embrapa Clima Temperado de Pelotas. Então eles trouxeram dos Estados Unidos as cultivares Comanche, Cherokee e Brazos. 3 cultivares. Isso na década de 70. E depois disso foram para Arkansas, Estados Unidos, e trouxeram sementes de cruzamentos, de hibridações do Programa de Melhoramento de Arkansas, que já tinha lançado muitos cultivares. E aí, a partir dessas sementes, é que eles selecionaram as primeiras cultivares brasileiras. Então a Embrapa lançou a primeira cultivar brasileira, que foi a ébano, em 1982.
que é uma cultivar de amoreira preta sem espinhos, não tem espinhos nas hastes e nas folhas, certo? E depois disso foram sendo lançadas, foram 5 cultivares até 1992. A principal delas, em 1988, a cultivar Tupi. A cultivar Tupi, lançada no Brasil, é a mais cultivada no mundo hoje. Só no México tem aproximadamente 6 mil hectares da cultivar Tupi. Então foi o grande sucesso, digamos assim, né, das cultivares de amoreira preta no mundo. E foi lançada pela pesquisadora Maria do Carmo, né, lá da Embrapa de Pelotas. Que é a mesma, depois nós vamos conversar, que nos manda as cultivares de pessegueiro para os testes aqui em Pato Branco, né. E ultimamente teve o lançamento da Xingu, que é essa que está passando o folder aí para vocês verem, que o genitor materno do cruzamento foi justamente a cultivar Tupi, por ser muito rústica, produtiva e ter esse grande sucesso comercial. Então a Xingu, ela tem muito das características da Tupi, então ela é muito parecida com a Tupi. Uma das vantagens é que ela é mais produtiva ainda que a Tupi, então ali vocês vão ver a média de 4 ou 5 anos de cultivo, nesse caso foi testado lá na Embrapa de Pelotas, né? De 2 quilos da Tupi para 2,9 quilos da Xingu, na média, né? Então ela produz mais. E ela é um pouco mais tardia, então ela estende, né, em 15 dias aproximadamente a colheita, depois da Tupi. Então adentra mais no mês de dezembro a colheita da Xingu em relação à Tupi, que é mais de novembro, né? Então é um cultivar que a maior parte das plantas aqui é da Xingu, já que nós queríamos testar, ver se ela se adapta. Que é justamente essas últimas plantas aqui que vocês estão vendo e que tem a característica Primal Cane, que eu falei agora há pouco, né? Produzirem hastes do mesmo ciclo de crescimento. Portanto, ela vai acelerar a produção e produzir mais, né? Vai ter maior produção. Vamos pegar algumas. Os Estados Unidos, eles têm assim estratégias muito boas, tanto que amora preta e mirtilo, que são frutas nativas deles, eles conseguiram expandir, né, para o mercado nacional deles e também mundialmente. Que é o que nós ainda não conseguimos fazer com a maioria das nossas frutas nativas, que também tem o mesmo potencial, ou melhor ainda, né? Então nós temos que trabalhar também nisso, assim como eles o fizeram, tá? E isso é principalmente guiado pelo melhoramento genético, investimento em pesquisa, universidades por trás disso. Eles obtêm muito patentes de cultivares, né? Então, ou seja, eles registram esses cultivares e ganham royalties a partir do momento que os viveristas propagam, né? E aí, se expandindo para o mundo, eles ganham com isso, muito com isso. Aqui nós temos novas seleções que são sem espinho, né? Então uma dificuldade que você tem com a amora é a colheita em função dos espinhos, né? Então é óbvio que seria melhor cultivares sem espinhos. Por enquanto nós não temos cultivares sem espinhos que sejam tão produtivas quanto a Tupi ou agora a Xingu, tá? Então tem essa dificuldade. Vamos dar uma olhada aqui na planta. Nós estamos conduzindo, né, os estagiários da fruticultura estão conduzindo essas plantas. E se vocês perceberem aqui, vamos ver o número de hastes e como nós fizemos a condução. Como ela é um arbusto e não é totalmente ereta, né, nós precisamos tutorar elas. Então precisa ter essa estrutura aqui de tutoramento, que é composta pelos palanques e os fios de arame. Então aqui nós temos 5 fios de arame até uma altura de aproximadamente 1,50 m, né? Aqui vocês veem que já teve o amarrio, né, para tutorar essas hastes. E nós deixamos de 4 a 6 hastes produtivas, 2 a 3 de cada lado. Então abrimos ela num formato de V, né, com 2 a 3 hastes para cada lado.
e aqui o centro fica livre, facilitando também a colheita, né? Exatamente, né? Então todo o manejo é facilitado. E aí aqui é feita a poda, né, quando ele passa aqui do arame. E então a produção ela vai ficar nessas hastes aqui. A maioria delas, então essas hastes vão ser as produtivas, vai ser emitido flores aqui, né, nessa região. Assim como vocês veem as flores com os frutos, né, algumas delas nessa época. Ela emite muitas hastes, né, ela é inclusive utilizada como cerca viva em alguns locais porque ela cresce muito, tem os espinhos, entrelaça, né? Então ela emite muitas hastes. Nós temos que constantemente vir aqui e fazer a seleção dessas hastes. Então nós utilizamos uma tesoura de poda e retiramos o excesso de hastes, de brotações. Só que tem que cuidar o seguinte: se nós quisermos deixar 6 hastes produtivas para esse ano, essas que cresceram bem, nós temos que deixar outras em crescimento para que no ano seguinte nós tenhamos também produção, especialmente naquelas que não são do tipo Primal Cane. Por quê? Porque elas precisam ter todo um ciclo de crescimento, mais de um ano de crescimento para então produzir. Se nós estivermos cortando todas as hastes novas que estão vindo, nós não vamos ter produção todos os anos. Então tem que observar isso. Então nós retiramos algumas hastes em excesso, tá? Tentando sempre ir substituindo. Por quê? Porque esta haste aqui, ó, a partir do momento que ela produz, ela seca. Ela não vai mais produzir. Então qual que é o tipo, além dessa de seleção de ramos e do desponte, outro tipo de poda que se faz é a poda de limpeza pós-colheita. Então terminou a colheita em dezembro, logo após a colheita ou no mês de janeiro, é feito o corte daquelas hastes que produziram, porque elas vão secar e aí vão ficar atrapalhando ali. Então não tem por que manter elas aqui, se você quiser fazer uma produção bem organizada, né? Dando sequência então, pessoal, das pequenas frutas, a segunda fruta que nós não temos uma área tão grande quanto a amora aqui, né, que tem essas quase 100 plantas, né? Nós plantamos 10 mudas, elas ainda estão pequenas, né, de mirtilo. Eu vou falar algumas informações, né, e tem esse folheto aqui para vocês terem conhecimento. Essa aqui é a fruta do mirtilo, né, nós não temos ela aqui ainda. Parece grande aqui na foto, né, mas ela é bem pequena, tá? Principalmente as do grupo que nós temos os cultivares aqui no Brasil, que é possível cultivar. Na região sudoeste Paraná tem áreas de cultivo em Palmas e Mangueirinha. E vocês vão observar frutos in natura sendo vendidos lá para o final do ano, no mês de dezembro, principalmente perto do Natal e do Ano Novo. Eles vendem em pequenas bandejas nos mercados, né? Custando ali uns 12 a 15 reais por 100 gramas. Por 100 gramas, né? Então é uma pequena fruta utilizada para doces, para consumo in natura. E essa é a que tem mais destaque no teor de antocianinas e flavonoides. Então, dentre as frutas já avaliadas, né, no teor desses compostos, é a que mais tem em quantidade, que mais se destaca. É o grande marketing que se deu a essa fruta. Nos Estados Unidos e Canadá, onde tem a sua origem, tem 5 tipos de mirtilo. Lá é conhecido como blueberry, né? Ou baga azul, né? Desses 5 tipos, 3 são os principais. O high bush, chamado de tipo ou grupo high bush, porque é arbusto alto, né? Passa de 2 metros, 2,5 metros de altura, e ela é localizado principalmente nativo do norte dos Estados Unidos. Os cultivares do grupo high bush, desenvolvidos nos Estados Unidos, eles têm alta necessidade em frio, então não se adaptam ao sul do Brasil. Então a maioria dos cultivares eles têm uma alta qualidade, um tamanho de fruto maior do que os outros tipos, mas tem muita alta necessidade em frio, então não se adequam aqui pro sul do Brasil. O outro tipo que também é high bush, mas tem menor necessidade em frio, é o high bush ou Southern high bush, que é o tipo high bush,
arbusto alto, mais do sul dos Estados Unidos. Então esse tem menor necessidade em frio. E tem alguns cultivares, como o O'Neill e o Mist, que se adaptaram bem no sul do Brasil, testados na região de Pelotas pela Embrapa. Tem o grupo que é menos importante para o cultivo do mundo, que é o Laurbush, né, o arbusto baixo. São plantas de 50 até 50 centímetros de altura, muito baixo e rasteiro. Esse é um que se utiliza muito mão de obra mexicana lá nos Estados Unidos para fazer a colheita, e eles usam uma espécie de grande, uma haste contendo garfos, né? E aí, como precisa se abaixar muito, né? Eles fazem a colheita agachados a maior parte do tempo, então é um trabalho difícil, né? Então eles fazem essa colheita com essa ferramenta. E para o sul do Brasil, os principais cultivares são do grupo Rabbit Eye. Rabbit Eye, que é olho de coelho, né? Em função do olho de coelho, ele é vermelho, e antes da colheita, esses frutos eles têm a coloração avermelhada. Então, por isso, Rabbit Eye. Depois eles ficam pretos, né, no momento da colheita. Mas antes disso, eles são vermelhos, né? Então, essa associação com o grupo. A maioria dos cultivares são aqueles que mais se adaptaram ao Brasil, testados na Embrapa de Pelotas. São desse grupo Rabbit Eye. Então, os principais que são destaques e tem ali no folder é o Blue Jean, o Powder Blue e o Alice Blue. Porque eles se adaptaram bem e produzem, né, acima de 2, aproximadamente, ou acima de 2 quilos por planta de fruto. O mirtilo é assim, você tem que passar 2 a 3 vezes por semana colhendo na mesma planta. Tá? E normalmente são mulheres que colhem. Então em Palmas, onde tem um cultivo lá de 3 hectares, nós fomos visitar o ano passado, são mulheres, né, da vizinhança que a dona da propriedade contrata para fazer a colheita. E aí ela nos disse lá que esse fruto ele é congelado, ele é colocado em embalagens, congelado imediatamente. E aí quem compra vem buscar na propriedade e paga de 40 a 60 reais o quilo. Ou seja, é o preço pago ao produtor, né? É vendido ao dobro disso no mercado, né? Nesse caso ali de Palmas, a produção vai toda para São Paulo e Minas Gerais. Então, grandes redes de supermercados e de docerias e panificadoras, que fazem os doces, né, a partir do mirtilo. Tem uma empresa aqui razoavelmente perto, que fica em Itá, Santa Catarina, né, perto do lago da usina hidrelétrica de Itá. Tem uma área de produção lá que eu acho que é aproximadamente 7 ou 8 hectares. Então eles têm esse cultivo, também é congelado e levado para São Paulo. Então vai para os grandes mercados consumidores, porque é onde tem pessoas dispostas, com maior poder aquisitivo e dispostas a comprar esse tipo de fruta, né, de produto. Facilita porque os compradores vêm até a propriedade, né, buscar com caminhão refrigerado, assim por diante. O mirtilo é uma fruta mais difícil de produzir do que a amora, né? A amora é muito rústica, o mirtilo ele é um pouquinho mais difícil em função de ele necessitar de solos ácidos. Bom, aqui na região solos ácidos é até comum de encontrar, né? pH 4,5 a 5 é o ideal. Porém, apesar de serem ácidos, esses solos precisam ter bastante cálcio e magnésio, porque o mirtilo é exigente. Então é um pouco difícil equilibrar isso. Como é que que se faz aqui no sul do Brasil para conseguir isso? Você faz o camalhão para o plantio, que já é adequado porque as raízes do mirtilo são extremamente frágeis e não tem pelos radiculares. Por isso, uma irrigação e uma adubação bem equilibrada e forte é importante, porque ele tem pouca capacidade de absorção. Também por isso precisa ser livre de plantas daninhas, porque ele não tem capacidade de competir com as plantas daninhas, né? E
Nesse camalhão se inclui acículas de pinos e também enxofre. Enxofre em pó no solo que ajuda a acidificar, né? Ajuda a acidificar o solo. Então, matéria orgânica com liberação de compostos de ácidos orgânicos, que é o caso da acícula de pinos. Também para manter fofo. Acículas são as folhas dos pinos. Acícula de pinos e enxofre. E enxofre em pó, que também ajuda a acidificar o solo, que é uma necessidade para a cultura, né? No caso do mirtilo, pessoal, nós até fizemos o plantio não deu certo, tá? Aqui. As mudas no transporte, elas foram até Dois Vizinhos, depois vieram para Pato Branco lá de Pelotas, e aí elas chegaram já com a... E aí quando nós fizemos o plantio não deu certo, é por isso que vocês não estão vendo as plantas ali, né? E aí nós vamos replantar esse ano, né, buscando mudas diretamente lá para trazer para cá. E aí tem que cuidar o seguinte, você precisa plantar duas cultivares, porque ela é de polinização cruzada. A maioria dos cultivares, vocês vão ver ali nesse folder, necessitam de polinização cruzada. Portanto, tem que plantar 2 cultivares e ainda ter a presença de abelhas para fazer a polinização. E aquele que nós tínhamos plantado aqui, diziam que era autofértil. Eu não lembro exatamente o nome dele, mas diziam que ele era autofértil, né? Então nós plantamos 10 plantas deles, que foi o plantio que ainda não deu certo aqui, né? As mudas morreram. E a flor do mirtilo, ela é virada para baixo na época de floração e ela abre e o pólen cai sem passar pelo estigma. Então a abelha tem que fazer o contato do pólen com o estigma, né? E como é de polinização cruzada, também tem que trazer pólen de plantas de outras cultivares. Uma dificuldade maior que você tem é na colheita, porque ele é frágil também, tanto quanto a amora, e tem que fazer várias passadas. Normalmente de um cultivar, ou na mesma planta, são 6, 7, 8, até 10 vezes que você tem que ir lá para colher, porque ela fica amadurecendo em até 4 semanas seguidas. Especialmente no mês de dezembro, né? Colheita. Então são frutas muito perecíveis. A colheita é da seguinte forma, tanto a amora quanto o mirtilo. Colhe e coloca na bandeja. Não pode ferir os frutos, colhe e coloca na bandeja e de preferência o ideal seria colocar no gelo ou levar para o congelamento. Se for vendido in natura, colocar na refrigeração, né? O mirtilo a 0 grau, ele pode até durar umas 4 semanas, vai perdendo um pouco a qualidade, né? Mas se você quer levar para um mercado distante, até para a Europa, né? É possível, tá? Refrigerado. A amora, ela não dura tanto, né? É um pouco mais sensível, 1 a 2 semanas no máximo. Também sobre refrigeração, 0 grau, né? E se for transformado na agroindústria, aí sim, né? Aí você aumenta, né? Você gera novos produtos, valor agregado e aumenta o uso.